Oi, gente, tudo bem? Sou a doutora Fabiana Cauí. Vou agradecer a presença de todos vocês aí e o convite da Abel para esse primeiro congresso goiano de estética online. E hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre redução de medidas com ênfase em terapia manual e ativos lipolíticos. É de fato, gente, uma das nossas maiores dúvidas na estética quando nos deparamos com tratamentos especializados para gordura localizada em estética. A nossa maior dúvida costuma ser qual o melhor recurso para obter resultado eficaz e satisfatório na estética, não é mesmo? E com isso a gente se depara aí com novas tecnologias, com lançamentos, e a gente fica preocupado se só vamos ter resultados se adquirirmos os aparelhos, se entendermos totalmente que é necessário munir de tanta tecnologia, ou a gente consegue obter resultados satisfatórios e verdadeiros com as nossas mãos. Hoje eu vim falar para vocês aqui que sim, já não é novidade e é atual obtermos aí sim um grande tratamento para várias disfunções estéticas, incluindo gordura localizada. Então vamos começar. Nós temos aqui, gente, como fazer então um tratamento visando redução de medidas? Como que eu vou fazer? O que fazer? É necessário ou só é possível com eletroterapia? Nós sabemos que sim, a eletroterapia é muito bom, porém também precisa dominar aí a fisiologia, né? Tanto do tecido, quanto do organismo, quando a camada ou o local que vamos atuar ou que a gente necessita, e também do aparelho. Mas como montar, então, um plano de tratamento eficaz para o meu cliente? Gente, a avaliação é fundamental. Estamos escutando aí, a gente tem visto muita gente bater na tecla, não é novidade, de que a avaliação é primordial para que a gente obtenha resultados reais com os nossos pacientes, mesmo em terapia manual. É indispensável. Porém, a avaliação não condiz apenas com a receita de bolo. Mas, Fabiana, o que você quer dizer com isso? Aquela receita de bolo de perimetria, peso, biopedância, adipômetro. Às vezes também o erro do profissional está muito relacionado em ficar preso também naquela ficha e na avaliação receita de bolo. A gente tem que ir muito mais profundo, porque temos aí a fisiologia, cada cliente seu tem uma realidade diferente de outro, então não podemos ficar presos da mesma forma de um cliente e agir igual com outro cliente. Fatores que influenciam diretamente na avaliação, muitas vezes são negligenciados. Por exemplo, a gente começa a tratar um cliente, esse cliente está seguindo nossas recomendações e a gente não tem resultado, porém é negligenciado o conhecimento e entender, por exemplo, sobre nutrição orgânica, disbiose, síndrome metabólica, glicação, quadros inflamatórios, alteração em curva de cortisol, medicamentos, e são muito detalhes, que é passado exclusivamente entre você, seu cliente, em uma boa avaliação. E assim, prescrevemos uma boa conduta de tratamento e também uma boa conduta de acompanhamento desse paciente. Mas antes disso, vamos começar a falar um pouquinho então nas principais alterações corporais que estamos aí munidos de pacientes que chegam para gente. A celulite, né, HLDG, hipotonia, tanto muscular quanto tecidual e gordura localizada. Entendendo cada uma dessas aqui, prescrevemos a nossa conduta e vamos ter sucesso na nossa prescrição de tratamento. Vamos lá. Quando a gente se depara com resultados como esses aqui, observem. Será que aqui foi utilizado eletroterapia? Pois bem, gente, eu posso mostrar para vocês milhares de resultados com mão
e ativos certos, ativos lipolíticos. Mas é fundamental a avaliação e é fundamental também entender o processo bioquímico também dos ativos lipolíticos, como que eles funcionam dentro dessa célula. Isso aqui, todos esses 4 resultados que eu coloquei para vocês aqui, é apenas mão, tá, gente? Vamos lá. Bom, fisiologia é fundamental. Fisiologia, bioquímica e anatomia. Precisamos entender aqui, gente, a fisiologia do tecido adiposo, pois quando se trata de gordura localizada, nós vamos atuar dentro da célula de gordura, do adipócito. Então, o que pode ser feito nessa célula de gordura? Qual camada atuar? Nós sabemos que temos aí, né, a epiderme, nossa primeira camada da pele, a derme, e depois nós temos o quê? Aqui, hipoderme. A epiderme não é vascularizada, ela é uma camada de proteção e existem algumas funções específicas para ela, descamação, hidratação, proteção da nossa pele. É na epiderme que a gente tem aí o nosso tecido, nossa camada, o corneócito, nossa camada córnea, que serve como proteção. Ela não deixa que nada entre e que nada saia, apenas de forma seletiva. Na derme é o nosso cimento, nossa firmeza, é aí que vamos trabalhar para flacidez, para rejuvenescimento, pois é aí que possui o quê? As células fibroblásticas, né? Mas para a gordura localizada, que é o nosso tema, nós vamos atuar aqui na hipoderme, onde nós temos a célula de gordura. Mas, Fabiana, como que a gente chega nesse tecido? Com a mobilização tecidual, a gente consegue mobilizar esse tecido. Eu tenho vários artigos onde demonstra a eficácia de mobilização tecidual de uma modeladora com ativos e resultados promovendo lipólise, tá, gente? Depois vocês podem entrar em contato comigo, que eu passo para vocês aí até pelo Telegram. Bom, o que é a célula de gordura, gente? Nós sabemos que a célula de gordura é o adipócito e ela é um tipo de tecido conjuntivo, onde dentro dela o que? Armazenamos os lipídios, que a gente chama de gordura. O que acontece é que ela existe, sim, algumas funções específicas para o nosso corpo e é fundamentalmente importante, que é o acúmulo de energia, o modelamento da superfície corporal, a proteção contra choques térmicos, também a gente possa estar aí tendo uma sustentação de alguns órgãos do nosso corpo, porém, ela é feita principalmente para nos dar energia. O que acontece é que ela se multiplica dependendo do nosso metabolismo, ou várias outras funções que vão fazer com que ela vai acontecer o quê? A hiperplasia do tecido adipócito, ela aumenta e depois ela multiplica, tá? Temos os vários tipos aí, unipolar, né? Mas vamos falar aqui hoje, então, do que mais interessa, porque o nosso tempo é curto. O que acontece? O que acontece quando ela aumenta e se multiplica? O processo chamado de lipogênese. Lipogênese, então, é uma síntese de ácido graxos e triglicerídeo, onde eles são armazenados no fígado e no tecido adiposo. O que acontece com isso? Quando nós ingerimos mais do que queimamos, isso torna-se um ciclo vicioso. Essa célula de adipócito, ela aumenta de tamanho, até não conseguir mais, e aí ela começa a se multiplicar. Como assim se multiplicar? Ela começa a captar outras células ao seu redor, e essas células que estão aqui ao seu redor começam a partir daí se transformar em adipócito. A gente chama de pré-adipócito. Uma vez em que esse ciclo vicioso dá continuidade, continuamos ingerindo mais do que consumimos, essas pré-adipócitos também se tornam adipócitos maduros e aí, sucessivamente, vão ocasionar o quê? Esse estoque de triglicerídeos, de TAGs, estoque de gordura, de lipídios, e aí ocorre o quê? Gordura localizada, tá? São vários fatores que vão fazer com que essa lipogênese aconteça, gente. Nutricional, foi um dos que eu falei, hormonal e genético, tá? Porém, gente, dos maiores fatores que
que hoje em dia é muito prejudicial e tem feito com que ocorra esse acúmulo de gordura dentro da célula, é o excesso de açúcar. Esse açúcar, nós já sabemos que não é só o açúcar que a gente come em doce, em refrigerante, no cafezinho, e sim, por exemplo, em farinha branca. Elas transformam açúcar no nosso organismo. Isso vai aumentar o nosso aumento do índice de insulina. E a insulina em excesso, ela é contra o nosso processo de lipólise. Quando a gente está com um nível de insulina no organismo muito grande, vai acarretar aí, por exemplo, várias disfunções orgânicas. Essa insulina, ela não consegue fazer o papel dela, que é limpar o nosso sangue. Então, ela começa a estocar mais gordura dentro da célula. Nosso fígado, ele começa a produzir muito mais insulina do que o normal. A insulina não dá conta de fazer o papel dela, que é limpar o nosso sangue, e aí vai acontecer nossa síndrome metabólica, tá, gente? Então, um dos fatores também agravantes são esses. Geralmente ocorre em dietas hipercalóricas, como carboidratos, excesso de açúcar, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma gestão de calorias superior e exigido para o nosso metabolismo. Nós não conseguimos metabolizar esse excesso, onde a célula vai aumentar de tamanho, né? Vai aumentar de tamanho, estamos aqui com uma imagenzinha, e ela vai aumentar e depois ela vai disseminar. Gente, existe todo um processo fisiológico para isso. Está tudo muito bem explicado como isso acontece, juntamente com o ciclo de Krebs. É muito fundamental entender todo esse processo na íntegra. Que aqui, nós estamos aqui num congresso, estamos passando todas as informações interessantes para vocês, é bom vocês anotarem, estudar, pesquisar, entender como é esse processo fisiológico, como acontece isso quando vai lá estocar TAGs, ciclo de Krebs, é fundamental, tá? Bom, eu falei aqui para vocês. Nosso foco, então, é em redução de medidas sem aparelhos, não é mesmo? Pode associar? Obviamente pode. Eu bato muito na tecla de que mão é primordial. Por quê? Porque quando você vai avaliar o seu cliente, quando você vai avaliar seu paciente, e a gente está lá, se ingere muito carboidrato, se ingere muito açúcar, se o metabolismo é lento, se o metabolismo é acelerado, nós vamos ver do dia a dia qual é o costume alimentar desse cliente, se ele consome, então, açúcar ou não. Porém, a gente também precisa entender se ele também gera, ou se é um cliente, por exemplo, que tem aí uma disfunção circulatória, se possui muito edema, e para tratar a gordura localizada com eficácia, se a cliente tem muito edema, vamos primeiro focalizar onde? No edema. Vamos primeiro focalizar onde? Na desintoxicação desse cliente. Então, gente, o básico do tratamento pós-avaliação é preparar o cliente para o tratamento. A gente não pode simplesmente começar, vamos começar hoje. Existe um processo, e eu sempre ensino para aluno no curso que um dos melhores processos para se iniciar o tratamento de gordura é uma desintoxicação orgânica, uma nutrição a nível celular, tá? Só esvaziar o adipócito irá resolver? Eu vou falar sobre isso ainda. Quais são os princípios ativos que nós vamos usar e que é possível fazer aí, então, milagres com as mãos? Entendendo isso, o profissional vai ter clareza e montar o seu próprio tratamento com eficácia. Lembrando, gente, que a avaliação é contínua. Quando nós estamos falando em tratamento, nós não estamos falando em sessão. Uma sessão, quando o cliente vem para você e fala, eu quero fazer uma sessão, não é tratamento. Nós não fazemos aí dieta de um dia e emagrecemos. Nós não fazemos aí uma academia um dia e já temos respostas em tônus muscular. Então, também precisamos orientar e reeducar os nossos clientes que tratamento é o que nós vamos fazer. Sessão não muda nada. Existe uma fisiologia e ela deve ser respeitada. Quem fala que perdeu 1 quilo em uma sessão, não perdeu 1 quilo, perdeu líquido. Estamos falando de edema. Retirar edema é primordial também para que a gente consiga atuar na camada de gordura
com maior eficácia, tá? É necessário o comprometimento do cliente, mas para ele se comprometer, ele também tem que ser muito bem orientado. Gente, depois do tratamento ou durante o tratamento, o home care é fundamental. Lembrando que esse cliente vem para a gente 2 vezes por semana, ou 3. Mas hoje em dia é muito comum 2. A semana tem 7 dias. Todos os outros dias ele vai estar sozinho. Então é necessário que ele dê continuidade, feche um ciclo usando o home care. Não é só tratamento facial que é necessário o uso de home care em casa, tá? Flacidez também é, gordura localizada também é. Então aprendam a avaliar e a orientar o seu cliente. Esse cliente tem que nos escutar. Porque se ele não nos escuta, a gente também não tem resultado eficaz. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre lipólise. Lipólise nós temos, na verdade, 3 formas de trabalhar a célula de gordura. São as tríades: lipólise, necrose e apoptose. Porém, os mais comuns é lipólise, que é o esvaziamento da célula de gordura. Necrose ocorre de uma forma diferente, apoptose de outra forma, que é uma morte silenciosa dessa célula. A lipólise é o esvaziamento. Aquela célula não deixa de existir, ela apenas esvazia. Por isso que ela tem 2 formas de acontecer. A natural, que é quando já fizemos dieta, controle alimentar, jejum, academia, e a gente emagrece. Porém, a gente fala muito sobre efeito sanfona. Por quê? Porque voltamos aos vícios, voltamos a aumentar mais nossa ingestão calórica e a gente volta a inflar nossa célula de gordura. E a outra segunda forma é a lipólise induzida, que fazemos com a estética. Gente, existe aí na nomenclatura e estudos que o processo de lipólise, essas células de gorduras, elas são altamente resistentes ao quê? Dieta e exercício físico. Então, por isso que muitas vezes emagrecemos, fazemos de tudo e em alguns lugares continuamos com a gordurinha localizada, tá? Por isso que existe a estética. Então, eu falei aqui para vocês sobre a lipólise induzida, né? Então, nós temos aí um fato, gente, que eu fiz questão de colocar aqui. A baixa imunidade atrapalha o processo de oxidação lipídica, devido são as citocinas inflamatórias. Ou seja, gente, precisamos, durante a nossa avaliação, diagnosticar os déficits nutricionais dos nossos clientes. Tudo acontece a nível celular. Tudo nosso para ter respaldo estético acontece a nível celular. Se essa célula não está nutrida, se ela não está funcionando bem, então também o nosso tratamento não vai funcionar bem. Então, eu estou falando assim, que quando a gente fala de imunidade, de processo oxidativo, de ativos oxidantes, estamos falando em manter a imunidade do nosso cliente para que a gente tenha resposta também no nosso tratamento, seja pele, seja gordura localizada, seja rejuvenescimento, seja flacidez, seja melasma, tá? Então, a hora que a gente bate muito a tecla de aumentar a imunidade, de valor nutricional, de avaliação nutricional, estamos falando disso, de imunidade, tá? Da célula. E quando nós estamos falando, por exemplo, de emagrecimento, estamos falando de redução de medidas, nós estamos falando de lipólise, nós também precisamos aumentar a quantidade de mitocôndrias em nosso tecido, porque é fundamental ter esse processo para ter resultados eficazes em redução de medidas, tá? E aí, a hora que eu falo para vocês, ó, oxidação lipídica devido a citocinas inflamatórias, nós precisamos aí, então, melhorar a nossa nutrição orgânica, observar a desbiose, observar a síndrome metabólica, a alteração de curva de cortisol. A gente sabe que quando o nosso cortisol está alto, nos atrapalha em vários fatores, medicamentos e vários outros, tá? Nós temos uma ficha de avaliação aí de no mínimo 8 folhas, onde a gente busca todas as informações dos nossos clientes. O que a lipólise faz? Nós temos aí nossos triglicerídeos, né, nossa célula, dentro da célula de gordura, aqui no adipócito, e a gente vai quebrar, desassociar em ácido graxo e
glicerol. Quando promovemos lipólise, essa célula é esvaziada e ocorre a quebra em ácido graxo e glicerol. O glicerol, gente, ele não é de aproveitamento em vários tecidos orgânicos, então ele vai para o fígado, no fígado ele é sintetizado por uma enzima que chama glicerol-quinase. O ácido graxo, ele cai na nossa corrente sanguínea e sim, é aproveitado por tecidos, coração, cérebro, mas principalmente tecido muscular. É no tecido muscular em que a gente precisa aumentar a nutrição, aumento de mitocôndria para promover o que é a oxidação, onde ele é convertido em energia e essa energia precisa ser queimada. Se essa energia não é utilizada, esse ácido graxo volta a rearmazenar. Bom, como que a gente pode pensar em redução de medidas? Como? Atuando no tecido adiposo. Então, a gente vai ativar a lipólise, iniciar o processo de lipólise e precisamos inibir a lipogênese, que é o nosso aumento da célula de gordura e multiplicação. E essa inibição está com ativos, com nutracêuticos, mas também com a reeducação alimentar, o que eu falei para vocês lá atrás. Diminui também a ingestão calórica. Atuar no tecido conjuntivo, reestruturando o nosso tecido conjuntivo e atuar na circulação. Como eu falei para vocês, a gente tem uma base, e a base, o nosso corpo, ele age sinergicamente em sintonia. Então, quando estamos com nossa circulação com excesso de edema, precisamos atuar primeiro no edema, ou manter essa circulação linfática ativa. É a hora que eu dou sempre a dica da drenagem linfática manual. E aí nós vamos estar aí usando ativos drenantes, lipolíticos com grande permeação, nanotecnologia, vou falar isso para vocês já. Veículos vetoriais, que são estruturas projetadas para levar produtos hidrossolúveis ou lipossolúveis até a camada mais profunda da derme. Nós precisamos chegar naquela camada onde nós vamos atuar. E a gente precisa ter resposta a nível celular. Quando nós falamos de resposta a nível celular, os nossos ativos, nanotecnologia, nossos vetores, que vamos ter aí, hidrossolúveis, ou são veículos que vão levar aquele ativo para a célula. Eles precisam ser nanotecnologia, porque é na célula que ele tem que agir. O que é nanotecnologia? A micropartícula de um ativo, em que ele ele consegue passar pela primeira camada da pele de proteção e vai a nível celular, para fazer o quê? O seu papel, desempenhar o seu papel. Isso é para tudo. Então, quando temos aí ativos lipolíticos, ele precisa ser nanotecnologia e vai ter um vetor que vai levar ele lá na nossa célula de gordura, ajudando e promovendo a lipólise. E também vários ativos vão o quê? Inibir a lipogênese, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho dos princípios ativos. A gente sabe que temos vários princípios ativos lipolíticos. O principal é a cafeína. A cafeína, ela é muito boa. Só acontece que existe uma bioquímica desses produtos. Eles vão lá inibir algumas enzimas que fazem acontecer a lipogênese. Eles vão proporcionar algumas enzimas para que comece o processo de lipólise, tá? Então, vamos lá. Os princípios ativos dos cosméticos usados para lipólises e anticelulíticos apresentam basicamente três funções: ativar a lipólise, bloquear a lipogênese, ativar a circulação linfática e venosa, acarrear desintoxicação do corpo orgânica, acelerar o nosso metabolismo e reafirmação do nosso tecido cutâneo. Os lipolíticos, que é para redução de gordura localizada, eles vão promover a lipólise, né, gente? São liporredutores e antilipídicos. Então, eles ativam aí, como eu já falei, enzimas que promovem e auxiliam na lipólise, bloqueando enzimas que favorecem a lipogênese. Eles fazem também acelerar o que? O nosso metabolismo basal. Deve eliminar resíduos e promover trocas gasosas. E os estimuladores de circulação tendem a melhorar a circulação sanguínea e linfática. É primordial isso, principalmente tratando-se de celulite.
tá? Mas primeiro a gente precisa ativar essa circulação linfática, tá, gente? Vamos aumentar também, ó, resistência capilar, diminuir a sua permeabilidade, reduzir os transtornos de microcirculação. E aí a gente consegue correta nutrição, oxigenação, excreção do tecido conjuntivo devido à vasodilatação. O que é vasodilatação, gente? Quando a gente promove vasodilatação, a gente aumenta o calibre do nosso sistema venoso, o calibre das nossas veias, e isso faz com que o quê? O sangue percorra com melhor facilidade. É no sangue que está a maioria dos nossos nutrientes, então a gente promove o quê? Nutrição, oxigenação do tecido, tá? E os reafirmantes, que a gente não está falando muito disso aqui hoje, mas vamos falar de ativos, eles impedem o quê? A degradação das fibras de colágeno e elastina. Eles promovem o quê? Uma indução do fibroblastos, proliferação fibroblasto, sendo que o fibroblasto é a nossa célula que produz colágeno e elastina, tá? O que são, para entender, gente? Quando a gente fala de produtos nanotecnológicos, eu tenho visto muita gente me perguntar, normalmente, qual produto usar, ou dica de produtos. E aí eu falo que a gente tem várias marcas hoje no mercado, várias marcas no mercado, profissionais, em que usa a forma de nanotecnologia. Então, dermocosmético é diferente de cosmético, tá? Cosmético, que normalmente a gente encontra em farmácia, eles não têm a nanotecnologia, então ele não passa da nossa barreira córnea, então só hidrata. A nanotecnologia, que é o dermocosmético, é o que vai atuar a nível celular, é o que nós vamos usar, é o que nós vamos indicar para os nossos clientes. E aí eu falei para vocês que eles têm vetores, né? Mas existe também aqui, ó, os lipossomas, que é o veículo de condução dos nossos ativos, e a nanosfera. Que é nanosferas? Nanotecnologia. Libera aquele ativo gradativamente, tá? Capaz de migrar para dentro de cada célula, mas ela vai liberando aos poucos, sendo mais eficaz. E a nanotecnologia, tá? Que eu já expliquei para vocês, que são aplicadas a cosmético, refere à atualização de pequenas partículas, contendo princípios que são capazes de penetrar nas camadas mais profundas da pele, ou seja, gente, a nível celular, promovendo o papel daquele ativo para ser eficaz o nosso tratamento, tá? Bora lá, massagem manual. A gente tem aí uma mobilização tecidual, né? Vários estudos, como eu falei para vocês, comprovam, gente, a eficácia, sim, da perda de medida, tá? Com o quê? Com o remodelamento corporal, com uma mobilização tecidual e ativos lipolíticos. Lembrando que eu falei que drenagem linfática é fundamental para ativação circulatória e fluido que flui e excesso de edema. Porém, drenagem linfática com ativo de redução de medidas, a gente não atua na gordura, a gente precisa da mobilização tecidual. Existem várias manipulações em que a gente mobiliza o tecido, existem estudos falando sobre isso, se vocês chamarem lá no Telegram, eu mando para vocês, e que comprova esse benefício, tá? Porque muitos se confundem em usar ativos até numa massagem relaxante ou numa drenagem e achando que vai se obter a lipólise com isso, não é, tá? Então, estudos comprovam a eficácia em perda de medidas, pois tem o objetivo aí de remodelamento, também corporal, melhora também o fluxo sanguíneo, consegue alcançar camadas mais profundas, juntamente com os ativos, né, e a mobilização tecidual. Quando a gente fala também da modeladora é uma mobilização tecidual. Gente, a gente não precisa ficar se matando em cima de cliente lá. Aquilo ali é um mito, aquilo ali foi uma cultura que fez com que a modeladora seja aquele processo cansativo. Na verdade, nada mais é que a mobilização daquele tecido. Então, nós temos aí, ó, manual, pantalo, alguns aparatos também que nos ajudam com isso, tá? Manta térmica. Eu gosto muito de falar da manta térmica, porque ela promove um benefício muito grande, gente. Existe na literatura, a gente sabe também que o choque térmico, né, ou grandes aumentos de temperatura no corpo, promove tanto a ação fibroblástica como a indução e a aceleração do metabolismo e também a ajuda no processo de lipólise, tá? Equipamento de termoterapia, que emite calor,
acelerando o quê? O metabolismo local. Então, quando a gente tem o calor, existem vários estudos que mostram que o aumento de calor, ele promove vários benefícios, tanto quanto fibroblastos, quanto para a perda de gordura localizada, para a lipólise. É por isso que os nossos, por exemplo, a ultrassom, que promove calor, a rádio promove calor, tá? E se você for medir, a gente já fez aí alguns estudos em que o calor, se você aferir ali o termômetro, você vê que ele tem sido também aumentando gradativamente o calor local, a temperatura local. A gente aumenta o fluxo sanguíneo, isso que é um dos melhores benefícios, então ajuda na eliminação de toxinas, e a cada 1 grau de aumento de temperatura, ocorre aumento de 13% do nosso metabolismo. Então, o metabolismo basal é fundamental para o nosso processo. A manta ajuda demais. E também a desintoxicação. Aumentando o nosso metabolismo, a gente aumenta o nosso gasto energético, auxiliando na queima dessa gordura, ou seja, auxiliando na queima desses triglicerídeos, tá? E para isso, gente, para se fechar um ciclo, é fundamental entender aí que você orientou, você avaliou, você viu qual déficit seu cliente está precisando para nutrir, porque senão a gente não consegue resultado. Aquele cliente sabe que ela tem que fazer uma reeducação alimentar. Você promoveu lipólise, escolheu a sua terapia manual, escolheu os seus ativos lipolíticos, tá certinho, tratamento, não pode faltar. Porém, quando você promove a quebra, né, quando promove a lipólise, ácido graxo e glicerol, esse glicerol que foi para o fígado, ele foi oxidado pelo glicerol quinase. Mas o que foi para o músculo, através da corrente sanguínea, que é o ácido graxo, ele virou energia. E se ele era uma glicose e ele virou uma energia, essa energia ela foi oxidada, ela precisa ser utilizada. Se ela não for utilizada, aquela gordura, aquele ácido graxo, volta a rearmazenar. Por isso que acontece o quê? A oxidação. Então, a transformação da gordura em energia, que vira glicose, é a oxidação, e nós precisamos fazer o quê? O exercício físico para poder queimar, para que ele possa não rearmazenar. Então, é necessário que ocorra a contração muscular, seja por eletroestimulação, seja por exercício físico, tá, gente? Então, o nosso cliente ele tem que ser orientado a tanto fechar o ciclo e usar o home care, como também o exercício físico. Muitos estudos antigos falavam de 6 a 12, hoje a gente não tem uma certeza de quanto tempo esse ácido graxo fica ali esperando que a gente queime ele, mas normalmente é 1 hora, tá? 1 a 2. O ideal é logo depois, tá, gente? Para que o quê? Você feche o ciclo. Assim, vocês vão ter, sim, resultados eficazes, gente, com uma boa manipulação, com uma boa terapia manual e bons ativos lipolíticos, tá? É necessário higienizar e esfoliar a pele. Nós sabemos que o local a ser tratado existe uma biopedância, existe uma barreira cutânea, seja ela por falta de hidratação, porque falta de hidratação não ajuda a gente ter resposta, né? Seja ela por suor, por algum resíduo de algum creme, que a gente precisa tirar aquela barreira, preparar aquela pele, higienizar e esfoliar. Os benefícios da esfoliação é enorme, não é somente retirar células mortas, tá, gente? A gente ativa aí uma microcirculação. Olha aí, porque senão vai acontecer o quê? Uma barreira, e a gente também não consegue o quê? A melhora, o 100% do aproveitamento daquele ativo. Para finalizar. Então, nós falamos aí, então, do benefício, né, da massagem. Massagem, existe a mobilização tecidual, depende bastante da massagem, né, já falei, e o home care. Bandagem também, gente, é uma dica muito boa, e é realmente muito importante para vocês conseguirem aí ter uma finalização, para montar o protocolo de vocês, que é uma oclusão de cosméticos que vai aumentar ou diminuir a temperatura, dependendo do princípio ativo, que ajuda aí na remodelagem, indicada também para associação das técnicas. Conhecemos muito aí o gel crioterápico, os benefícios
do calor e frio e os benefícios do gel crioterápico. Então, uma dica que eu dou para vocês, sempre finalizar com o gel crioterápico, tá, gente? Promover aí uma bandagem, calor e frio, porque isso ajuda muito em resultados, tá? Sal termáticos e vários outros dicas que eu posso estar continuando a dar para vocês. Mas calor e frio é primordial, a bandagem, o gel crioterápico é muito bom, então sempre aquela essa promoção de choque térmico também, tá? Aí nós temos aí alguns resultados, ó, que a gente promove, e que eu posso estar mostrando para vocês, que foi efetuado, gente, com mão e produtos. Nos Instagrams que eu passei para vocês aí no início, doutora Fabiana Cauí, métodos eficientes, existem vários também. Olha só, isso aqui foram 6 sessões de um tratamento, eu falo de ciclos de tratamentos, né? Olha aqui, gente, outra coisa, olha este. Olha essas costas, né? O resultado em gordura localizada. Não foi usado nenhum tipo de aparelho, a não ser mãos, né? Uma foto aí em que a gente deitada, eu prefiro sentada aí em pé, mas a gordurinha localizada e a modelação do corpo sendo feita. Com a manipulação correta, a gente consegue até fortalecer musculatura abdominal, tá? Isso aqui não é só drenagem, a gente tira o edema, mas também faz mobilizações e a gente consegue fortalecer a musculatura do abdômen, tá? Isso aqui, gente, é clássico de edema, reduzir o edema, tá bom? Então, eu agradeço aqui a participação nesse congresso, vou agradecer aqui o Gesiel, todo o pessoal aí da Bel e vocês pela presença, tá? Qualquer coisa podem me chamar. Um beijo, fiquem com Deus. Bom estudo para vocês.